De olho nos infratores, quase 200 radares estão em operação nas ruas de São José dos Campos. Para os motoristas, os equipamentos ajudam a inibir o excesso de velocidade. Os radares também podem auxiliar o trabalho da polícia e identificar veículos roubados. Nova data, a Prefeitura de Pindamonhangaba não envia para a Câmara projeto de reajuste da tarifa do transporte público e adia aumento na passagem para o mês que vem. Suspeita de desvio em obras. Preso em Tremembé, ex-presidente da Dersa é solto por determinação do ministro Gilmar Mendes. Crianças desprotegidas. Mais de 2.000 meninos e meninas com menos de 5 anos ainda não foram imunizados contra a pólio e o sarampo em Jacareí. Qualidade da educação em xeque. Ensino médio na região não atinge meta estabelecida pelo governo do estado no IDEB, na maioria das cidades. Rivalidade nas quadras. Taubaté e São José se preparam para clássico regional no Campeonato Paulista de Vôlei. E para conscientizar os pais, a ação mostra para os filhos a importância de economizar energia. Quarta-feira, 5 de setembro. Bem-vindos, este é o Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. Depois de ficar meses sem fiscalização eletrônica, agora os motoristas de São José dos Campos precisam ficar mais atentos no trânsito para não serem multados. Os novos radares que foram instalados na cidade estão todos funcionando. Ao todo, são 176 equipamentos fixos com tecnologia que permite também o reconhecimento óptico de placas. Ou seja, além de inibir os abusos de velocidade por parte dos condutores, o sistema também vai ser um reforço para a segurança pública. Na movimentada Avenida Pedro Frigi, na zona leste de São José dos Campos, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Mas apesar das placas indicativas, o limite só passou a ser respeitado agora com os radares instalados nos dois sentidos. Com os radares melhorou um pouco, mas quando não está desligado os radares ou acontece alguma coisa, a imprudência impera, né? Havia alguns abusos. Com certeza. Muito positivo, desde que todo mundo respeite, né, a sinalização. Ao todo, 176 radares de velocidade como esses já estão em operação na cidade. O processo começou no início do ano e no fim de agosto, a implantação da fiscalização eletrônica finalmente ficou pronta. Muita gente também com celular, né? Isso atrapalha muito. E com o radar também vai pegar isso aí, vai melhorar. Melhorou bastante, mas tem lugares que é 60, outros é 40, outros é 50. Então tem que ficar muito atento. Pra gente está sendo muito difícil. Mas aí você se obriga a respeitar. Com certeza, isso é com certeza. Não tem jeito. Senão pesa no bolso. Após o fim do contrato da empresa responsável pelo serviço, em julho do ano passado, a cidade chegou a ficar 6 meses sem fiscalização eletrônica. Em janeiro, a mesma empresa venceu a nova licitação. Enquanto os equipamentos passavam por testes, a velocidade dos motoristas foi fiscalizada por radares móveis até a implantação total do sistema com os pontos fixos. Antes, cerca de 80 equipamentos faziam a fiscalização nas ruas de São José. Não só garantir a segurança na parte de trânsito, como de segurança pública. Esses pontos, eles ajudam na educação geral, né? Na verdade, assim, como pontos educativos, vamos dizer assim, né? Por exemplo, uma vez que você põe o equipamento, a velocidade da via ela tende a reduzir, diminuindo o número de acidentes. Neste novo contrato, todos os radares possuem uma tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres, chamada de OCR. Com o sistema, 100% dos veículos são fotografados e as imagens ficam armazenadas na Divisão de Controle Operacional do Centro de Operações Integradas, o COI. Isso ajuda a Secretaria de Mobilidade Urbana a identificar veículos com documentação irregular e serve para a Polícia Militar encontrar veículos roubados com mais facilidade. O número de roubos tende a diminuir, né? Porque uma vez que essa informação chega para a população, ele sabe que está sendo monitorado, todos os veículos são fotografados e são guardadas essas informações, né? Então, tanto para o trânsito quanto para a segurança pública melhora bastante. Porque é questão da fiscalização mesmo, né? Você se sentir monitorado. Esse sistema também tem outra ferramenta que ajuda a localizar os veículos roubados. Colocando os dados da placa, é possível verificar todo o trajeto que o automóvel percorreu no último dia, semana ou mês. E aqui ao lado, olha só, tem uma lista com todos os horários que o carro passou pelos radares e foi fotografado. No
último mês, os radares registraram mais de 14 milhões de placas. Quando algum veículo roubado ou com documentação irregular que está cadastrado passa pelas câmeras, o sistema acusa imediatamente. Desde a implantação dos novos equipamentos, 3 veículos roubados foram recuperados. E dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que o sistema também ajuda a coibir esse tipo de crime. Em julho deste ano, o número de roubos a automóveis diminuiu de 74 para 28, na comparação com o mesmo período do ano passado. Todo mundo se preocupa, né? Ninguém quer ver o seu veículo roubado, né? Mas é muito bom isso daí. Isso que é bom, que o objetivo não só multar e ficar vendo quem está fora, né, infringindo as regras, né, de trânsito, mas também proteger, trazendo aí benefício para nós. A Prefeitura de Pindamonhangaba decidiu adiar para o dia 10 de outubro o aumento de 50 centavos na tarifa do transporte público, que estava previsto inicialmente para começar a valer na segunda-feira que vem. O adiamento do reajuste da passagem ocorreu porque o prefeito Isael Domingues não enviou a proposta para a Câmara Municipal no prazo de 30 dias, como prevê a legislação do município. Os vereadores só devem votar a nova tarifa na próxima semana. A proposta prevê que o valor atual de R$ 3,90 suba para R$ 4,40. O reajuste na passagem foi motivado, segundo a Prefeitura, pela alta no valor do diesel, que chegou a 28% em um ano, além dos gastos com manutenção dos veículos e salários dos funcionários da empresa responsável pelo serviço. O Esporte Clube Taubaté investiga um golpe que vinha sendo aplicado nas redes sociais. Por mensagens em aplicativos de celular, criminosos se passavam por representantes da equipe e ofereciam uma vaga no time por cerca de R$ 900. Na proposta, os suspeitos ofereciam um contrato que seria válido até abril do ano que vem. Os próprios jogadores receberam as mensagens e encaminharam para a direção do clube, que está tomando as medidas cabíveis e já analisa a situação jurídica do caso. O número que está entrando em contato com as pessoas é da Bahia. O ex-presidente da Dersa, Laurice Casagrande, que estava preso na penitenciária de Tremembé, foi liberado hoje por determinação do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Casagrande foi preso no final de junho durante a Operação Pedra no Caminho da Polícia Federal, que apura desvios de 600 milhões de reais no trecho norte das obras do Rodoanel. Mais de 2.000 crianças menores de 5 anos ainda não foram imunizadas contra a pólio e o sarampo em Jacareí. Mesmo com 77% do público-alvo imunizado, o município ainda está 18% abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. E a criança desprotegida representa uma porta de entrada para doenças erradicadas desde o século passado no Brasil, permitindo o aparecimento de novos casos. Enquanto a sala de espera da Unidade Básica de Saúde Santa Cruz dos Lázaros, em Jacareí, está lotada, na sala de vacinas, nem sinal das crianças. Nossa equipe chegou na UBS às 8 da manhã e em 1 hora nenhuma dose foi aplicada contra a poliomielite e o sarampo. Diferente de muitos pais, Tatiane garantiu a prevenção para o filho Ramon, de 2 anos, já na semana passada. Prefiro ter essa rotina com ele, porque para evitar doenças. Jacareí está entre os municípios da região que ainda não atingiram a meta do Ministério da Saúde de imunizar 95% das crianças de 1 a 5 anos incompletos. No Brasil, apenas 7 estados alcançaram essa porcentagem e São Paulo não está entre eles. Por isso, a campanha de imunização, que encerraria no dia 31 de agosto, foi prorrogada até 14 de setembro. Aqui em Jacareí, a Secretaria de Saúde fez um dia D no último sábado para aumentar o índice de vacinação. Na data, as 18 unidades de saúde da cidade abriram as portas das 8 da manhã às 5 da tarde. Mesmo assim, a cobertura vacinal aumentou de 60% para apenas 77% das crianças, bem abaixo da meta estipulada pelo Ministério da Saúde. As mães, acredito que não viram casos de poliomielite e sarampo para saber a letalidade, né, o índice de mortalidade
mortalidade e de defeitos causados por essas doenças. A gente percebe que até as avós trazem mais os netos do que as mães jovens, né? Então a gente está aqui com 2.500 crianças de 0 a 5 anos que ainda não foram vacinadas. Fico muito preocupada com isso, né? Uma criança com pólio pode ficar aleijada para o resto da vida. Na unidade do Parque Brasil, a baixa procura se repete. O Tiago é uma exceção. Levou a filha Ana Clara, de 4 anos, para tomar as 2 vacinas no dia D. Quando a gente pensa que tem famílias que não têm vindo dar vacinas e para evitar coisas que são graves e tal, aí você, como pai, você fica preocupado sim, né? A imunização contra a poliomielite é composta por 3 doses da gotinha aos 2, 4 e 6 meses e mais 2 reforços aos 15 meses e aos 4 anos de idade. Já a vacina contra o sarampo protege também contra a rubéola e cachumba e deve ser aplicada aos 12 meses com um reforço no 15º mês. Por favor, tragam suas crianças. Há uma necessidade muito grande dessa vacinação. Devido à baixa adesão, a campanha contra a pólio e o sarampo segue até o próximo dia 14. Em Jacareí, as doses estão disponíveis nas salas de vacina do município das 8 da manhã às 4 da tarde. E você vai ver em instantes no Band Cidade. Quem já está programando a viagem para o feriado, fique de olho nos detalhes da previsão do tempo. No litoral tem chances de sol. E ainda dos desafios do ensino médio na região. De 39 cidades, apenas 14 conseguiram alcançar a meta estabelecida pelo governo do estado no IDEB. Ao vivo no estúdio, a gente conversa com o professor da Unital, Carlos Eduardo, que vai falar sobre esse assunto. Hora certa para você, 7 horas e 1 minuto. O Band Cidade volta em instantes.